Eduardo Bolsonaro ontem comentou sobre várias coisas, fez várias postagens. Essa aqui é uma delas. Só pra gente abrir o vídeo, pra não abrir com o vídeo dele. Denúncia por cooperação não freia investida de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que já tem um novo alvo. Tá ali, né? A denúncia contra Eduardo não tem novo alvo. Desde a semana passada, Eduardo passou a tratar com os americanos sobre o decano do Supremo, Gilmar Mendes. Ele diz, os violadores de direitos humanos podem abrir 1000 inquéritos e processos. Só vamos parar quando a perseguição do regime acabar. No caminho do sucesso, o diabo vai tentar nos seduzir com propostas que não resolvem o problema. É que ele tá falando da dosimetria, né? Óbvio. Mas sempre são apresentadas como palatáveis. Não iremos aceitar acordos que põem injustamente pessoas inocentes na cadeia. Minha consciência não me permitirá fazer isso. Como tenho dito, se não alcançarmos nosso objetivo, ao menos seremos vingados. E aqui tá o comentário do Eduardo. Grava um vídeo que eu acho que é importante, transmite a emoção, não fica só, né, na palavra escrita. Aí você vê a cara da pessoa, vê o olhar, analisa tudo. Cadê? Escute só. Vamos ver aqui, se precisar de uma pausa. Somente a anistia pacificará o Brasil. No entanto, a nova estratégia daqueles que querem acabar com a anistia e aprovar a chamada dosimetria é lutar pelos destaques. O que isso significa? Significa aprovar o texto base do Paulinho, da Força, com essa tal dosimetria, e nos destaques lutar para que seja aprovada a anistia verdadeira. Só que isso daí está, no mínimo, equivocado, para não dizer mal intencionado. Os deputados que defenderem a estratégia de lutar pelos destaques, a fim de se alcançar a anistia, estão mentindo para você. Ou, ao menos, na melhor das hipóteses, mordendo a isca dos opositores da anistia. Porque nós não teremos votos para aprovar os destaques. No entanto, você só analisa o destaque se tiver aprovado o texto base da dosimetria. Esse sim que pode ir adiante e, certamente, passar longe de pacificar o país. Condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos pelo Moraes que estão hoje fora do país. E também coloca a direita fora da eleição de 2026. Porque continuará o STF poderoso a ponto de fazer o que o Flávio Dino está fazendo, abrir inquéritos relativos à pandemia, para depois acelerar e condenar vários favoritos ao Senado, que cairão na lei da ficha limpa e não poderão votar a favor de impeachment de ministro do STF em 2027. Esse cenário também, por obra, não faz com que um presidente tenha poderes para realmente colocar adiante uma anistia. Cobre o seu deputado. Dosimetria, não. Destaque, não. Só anistia no texto base, sim. Ao longo do dia... Esse aqui tá me matando por dentro. Ao longo do dia de ontem, teve várias pessoas falando sobre destaque. Eu não vou citar o nome de nenhumas. Mas, se eu puder deixar aqui um recado para vocês... Todas as pessoas da direita, eu acho que vocês deviam conversar, sabe? Para vocês terem um posicionamento único. Porque quando Eduardo vai falar isso, outras pessoas falam outras coisas. É complicado, sabe? É complicado. Meu sobrenome não é Bolsonaro. Tem brigas que eu não tô disposto a comprar, né? A de divisão da direita. Então, assim, seria muito importante, velho. De coração mesmo, sabe? Se nesse ponto aí todo mundo estivesse falando a mesma linha. O que Eduardo tá falando, na minha cabeça, faz muito sentido. Porque é o seguinte, ó. Se você coloca... Não, de eu colocar um destaque, tá? Você primeiro vai aprovar o texto base, aprovou. E depois vem um destaque. Aí você aprova um e, não tem voto suficiente, pô, passou. Ainda que passe o destaque, é uma coisa que depois o Lula pode vetar. Aí depois você teria que trabalhar pra derrubar o veto. E se você não derrubar o veto? Tá? Então, assim, são inúmeras coisas que vão acontecendo nesse processo que, sei lá, eu ainda prefiro acreditar, eu não sei. Eu só espero, na minha cabeça eu tenho meu juízo de valor. Eu só espero que todo mundo ande na mesma sintonia. Todo mundo ande na mesma sintonia. Pelo bem da direita. Eduardo Bolsonaro compartilhou esse vídeo em cima dessa postagem aqui do Paulo Figueiredo, que tá falando que o Eduardo fala em vídeo, né? Só meio que com outras palavras, então assim, é só um reforço. Eu entendo por que também. Eu acho muito difícil, sabe, olhar pro que tá acontecendo lá fora. Eduardo e Paulo Figueiredo, obviamente que Eduardo não concorda com tudo que Paulo Figueiredo fala e faz, nem Paulo Figueiredo concorda com tudo, mas obviamente tem aqui uma sintonia mínima, principalmente quando você lida com questões macros, né, questões assim que são cruciais. Então eu acho que, pra evitar qualquer tipo de dúvida, porque às vezes o pessoal pergunta, tá falando o nome de quem isso daí, Paulo Figueiredo? Então Eduardo compartilha o vídeo, posta, que é pra realmente chancelar o que o Paulo Figueiredo tá falando, e tá ali, ó, muito importante. Você precisa saber o que tem, né, que tem gente combinando na calada da noite. A mais nova estratégia genial de certos setores do bolsonarismo. Eu tenho certeza que quando o Paulo Figueiredo escreve isso, ele não tá falando de gente do Centrão, ele não considera Ciro Nogueira do bolsonarismo, sabe? Seria votar favoravelmente ao projeto de dosimetria do Paulinho da Força, já apresentado junto a um destaque com anistia ampla, geral e restrita. Para quem não conhece o funcionamento da Câmara, eu explico. O destaque é um instrumento usado para modificar, suprimir ou acrescentar trechos a um projeto de lei. Ou seja, aprova-se o texto principal e junto tenta-se alterar pontos específicos via destaque. Parece uma boa ideia, não? Não. E é aqui que se divide em dois grupos. Os burros, que não entendem a consequência óbvia, e os espertos, que sabem exatamente onde isso vai dar. Na prática, o projeto de lei... Desculpa, não, tá falando que é o PL mesmo. Na prática, o PL não tem votos para aprovar o destaque. E mesmo que tivesse,
Lula eventualmente vetaria. O que sobra no fim? Exatamente o projeto da dosimetria limpinho, do jeito que o establishment quer. E pior, sobra com a pressão política interna e internacional esvaziada, porque toda essa manobra é feita justamente para baixar a pressão, enquanto eles ficam livres para seus acordos de poder. E ainda com a chancela de parte do próprio bolsonarismo, que poderia posar de fiel e dizer à sua base: tentamos, mas perdemos. É o famoso somebody love no próprio eleitor. E por que bolsonaristas precisam dessa desculpa? Porque eles sabem, como mostrou a enquete que fiz aqui, que 90% da base do PL prefere que o partido vote contra a dosimetria e continue lutando pela anistia ampla, geral e restrita o tempo que for necessário. Por isso, deixo um recado claro. Todas as estratégias de bastidores desse tipo que chegarem aos meus ouvidos, e chegarão, serão expostas publicamente. Se você é um verme ou um homem sem espinha dorsal, o público precisa saber. Não importa a sua posição, a verdade liberta. E podem tirar o cavalinho da chuva. Não há cenário algum, sem anistia, em que a pressão baixe. Não estamos lutando para aliviar a barra de político A ou vítima B. Estamos lutando contra a consolidação final de um regime autoritário. A verdadeira anistia é talvez a última oportunidade de reverter esse curso. E você, eleitor, tem um papel crucial. Espalhe esse post e cobre do seu parlamentar a única posição coerente. Votar contra qualquer projeto de anistia que não seja amplo, geral e restrito e retomar a luta. Lembre-se, nenhum desses projetos passa sem a cumplicidade do PL. Paulo Figueiredo está falando literalmente da turma da direita. Eduardo Bolsonaro chancela isso também. Seria muito mais fácil se todas as pessoas da direita estivessem dançando a mesma música. Mas isso não acontece no Brasil, né? Aí o militante às vezes fica meio perdido, as pessoas ficam mais perdidas ainda. E não vai ser eu, né? Deixa pro Paulo Figueiredo aí, pro Eduardo resolver essa situação. Ontem o Tarcísio e o Flávio esteve lá, né? Se encontrou com o Jair, com o Flávio, o Jair Renan também estava lá. Essa manchete aqui acho que é o ponto principal. Não estava lá da casa para saber o que estava sendo discutido. Dosimetria não satisfaz, dizem Tarcísio e Flávio Bolsonaro. Após reunião com Bolsonaro, o governador e senador dizem que a proposta de Paulinho da Força não é suficiente. Tema, dizem, não foi tratado com o ex-presidente. Eu acho muito difícil, né? Não ter sido tratado, né? Eu acho que eles vão falar, obviamente, não, a gente não conversou com o ex-presidente, a gente falou disso, daquilo, outro. Eu acho muito difícil não ter tratado sobre isso, né? Mas vamos lá. Aí você vê, eu acho de coração que o que Eduardo Bolsonaro está falando faz muito sentido. A dosimetria, beleza, o pessoal vai, vida que segue. Mas e os inquéritos? O Barroso falou há mais de um ano que o inquérito das fake news estava para acabar. Não acabou, já passou um ano. Vai entrar no que vem. E desde que o Barroso falou que ia acabar, saíram notícias falando que não ia acabar, porque talvez você precise utilizar o inquérito das fake news no ano que vem. Então, assim, você vai colocar a dosimetria, os inquéritos vão continuar abertos, as pessoas continuarão sendo perseguidas, por diversas razões diferentes, todos os exilados políticos continuarão exilados, Bolsonaro continuará preso, então não sei para que lado a coisa vai andar. E eu acho, enfim, né? E aí você vê que a turma do establishment realmente quer que nada passe. Esse editorial do Estadão de hoje, fechando o mês de setembro, foi grotesco, sabe? Golpistas não merecem perdão. Aí fica ali, né? Rever excessos cometidos contra os bagrinhos da intentona é legítimo. Já Brandal perdoa as penas dos articuladores do golpe inconcebível. Aqui é só o último parágrafo. Você vai lendo assim, sabe? É de um ódio tão gigantesco ao longo do processo. A imprensa não quer largar o osso de jeito nenhum, não quer anistia, mas assim, de maneira alguma. O editorial